Muito bem-vindo, você que nos acompanha pelas redes sociais, você que está no YouTube aí, já deixa o seu like aí, já se inscreve no nosso canal. Você quer acompanhar a gente pelas redes sociais, Facebook, lá é só você escrever Band FM Sorocaba e no Instagram a mesma coisa, acompanha a gente aí. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, os microempreendedores individuais. Como abrir um MEI, você que já é MEI, como lidar ali com os desafios. Por isso, a gente vai falar com o Dr. Ismair Sátiro, ele que é especialista em direito empresarial, para entender um aumento de quase 10% no número de microempreendedores individuais na região metropolitana de Sorocaba. Então, começo perguntando, doutor, o senhor poderia nos passar um pouco mais de detalhes sobre essa tendência, né, sobre esse aumento de MEIs na nossa região? Boa noite para o senhor. Muito boa noite Ed, boa noite ouvintes das multiplataformas aqui da Band. Primeiro eu queria dizer que é um prazer muito grande estar aqui com vocês, tá? Muito obrigado pela oportunidade. Ed, a questão dos MEIs, eles vêm crescendo, né? Vem crescendo gradativamente por conta das informalidades que existiam lá atrás, e as pessoas viram a importância de se formalizar. Isso veio inclusive com a pandemia para cá, né? Porque com a pandemia você tinha alguns benefícios porque você estava ou empregado ou você tinha uma formalização. E essa formalização, ela permitiu então que você tivesse alguns benefícios exclusivos do governo federal, governo do estado, né? Nos momentos mais difíceis que nós passamos. E por conta disso, incentivou um pouco mais para que o microempreendedor, aquele que trabalhava informalmente, pudesse sim se formalizar. Lembrando que é um passo muito simples, muito fácil. Você não precisa ser um expert no assunto, pelo contrário, você consegue fazer, é muito intuitivo o site do próprio gov.br e isso vem crescendo cada dia mais. Só para a gente entender em termos de números, qual que foi o número desse crescimento aí? Hoje está um pouco mais de 17.100 MEIs dos últimos tempos para cá, tá? Porque o que acontece? As pessoas visualizaram a possibilidade de créditos, microcréditos, inclusive incentivos por parte dos governos, tanto estadual como federal. Agora falando um pouco mais sobre a região de Sorocaba, o que o senhor poderia dizer, falar, né, um pouco mais sobre isso, sobre esse aumento expressivo aqui para a nossa região de Sorocaba? Quanto isso representa, né, nesse montante da região de Sorocaba? Olha, Sorocaba vem crescendo gradativamente mesmo, e um detalhe, né, um número muito grande de MEIs, eles se concentraram principalmente na área do comércio e da prestação de serviços. Muitos profissionais estão deixando o trabalho formal para ser informal, porque aí ele perde a questão de exclusividade, né? Então essa personalidade, essa pessoalidade, perdão, que existia, ela deixa de existir. Então eu não contrato mais o João, o Pedro, a Maria ou quem seja. O que eu começo a contratar? Eu começo a contratar um profissional naquela área. Então se eu tenho um profissional de rádio e TV, por exemplo, eu começo a contratar um jornalista, um rádio e TV, um profissional naquela área. E ele começa a atuar em vários campos. E isso vem aumentando a cada dia por conta dessa questão. E a região metropolitana de Sorocaba é campeã nesse ranking. Olha só, e para a gente entender quais foram aí os fatores, né, que influenciaram para esse aumento tão expressivo aqui na nossa região, né, mas principalmente na região metropolitana. O que a formalização do MEI hoje ela pode oferecer também? Olha, além do que a gente comentou, dos incentivos em casos de necessidades, né, em casos de calamidades, enfim, essas questões todas que nós já vimos passar, existe também a questão, de você ter microcréditos, acesso a microcréditos, tá? Então, Banco do Povo, por exemplo, é possível você fazer esses microcréditos de 5, 10, 15 mil reais, que para um microempresário, um microempreendedor individual, aquele que está iniciando a carreira de empresário, que quer ser um gestor empresarial, essa pessoa, é importante um valor desse porque ela estrutura a empresa, ela acaba crescendo com isso. E outro detalhe se você pegar, por exemplo, se ela for do sexo feminino, uma mulher, ela pode, por exemplo, ficar grávida, requerer algumas licenças. Para quem está, independentemente do sexo, para quem está trabalhando e de repente se acidenta, também é importante. E até na hora
da morte, né? Se vier a faltar um acidente, uma morte acidental, por exemplo, ela tem alguns benefícios que o próprio Estado oferece para quem fica, né? Agora, tem a questão dos benefícios, mas também, no entanto, né, a formalização do MEI vem também algumas obrigações, né, vamos dizer assim. Como que o pagamento mensal ali do Guia de Arrecadação do Simples Nacional, né, a DAS do MEI, né, como que os MEIs eles estão lidando ou podem, né, lidar com essas responsabilidades? Porque às vezes acaba até mesmo algo simples, esquecendo de pagar ali. Então, como que o MEI faz para lidar com essa gestão desses tributos que tem que ser pago mensalmente? É um ponto importante que você tocou, né? Então, para você que está se formalizando hoje, para você que está entrando, ou que você já é um MEI, mas não se atentou aos detalhes, isso é importante. A gente precisa pensar que existe sim a contribuição mensal. Hoje ela está em R$ 65,10, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A gente precisa pagar essa contribuição, porque você paga numa guia única, num DAS único, né? Para quem não conhece, é aquela fichinha verdinha lá, que vem toda coloridinha, escrito DAS. Lá você paga todas as contribuições numa única tarifa. O que permite você a fazer isso? Você pode fazer isso pelo aplicativo do próprio governo federal, mas você tem que ficar atento. Por quê? Porque existem muitos golpes à solta por aí, principalmente na rede mundial de computadores. Existe muito essa questão que são empresas ou até pessoas, né, que hackeiam essas informações, e isso você pode pagar um boleto e esse boleto ser falso. Então, qual que é o cuidado? Entrar apenas em sites que são gov.br, né, que é exatamente do governo federal. Porque o golpe hoje é iminente para qualquer setor e principalmente para os MEIs, né? Exato. Porque você está falando de uma formalização muito simples, muito fácil, aí de repente você começa a receber, né? A gente estava conversando agora há pouco nos bastidores, você começa a receber ligações, poxa, eu tenho aqui, você tem que pagar isso, olha, para você divulgar isso, para você ficar mais fácil emitir o seu boleto se você baixar no nosso aplicativo. Então, assim, tome bastante cuidado, tá? Os aplicativos, eles são... certos existem, mas existem empresas que aplicam os golpes aí fora. Então, esse cuidado a gente precisa ter. Apenas fontes realmente verdadeiras, que é do governo federal. Agora, o erro também ele é iminente. Então, quais são os erros comuns, né, que os MEIs acabam até cometendo e como que eles podem evitar esses erros, né, para que realmente não acabe se lesionando ou prejudicando ali seu empreendimento, enfim? Eu acho que o que a pessoa tem que prestar bem atenção, o primeiro passo é que nem todas as categorias existentes e todas as profissões existentes, elas são, vamos dizer assim, elegíveis para ser um MEI. Tá? Nem todos. Por exemplo, o advogado pode ser um MEI? Não, o advogado não pode ser um MEI. Por quê? Porque o advogado ele faz um trabalho de consultoria, assessoria. Poxa, mas eu sou um professor de inglês, eu consigo ser um MEI? Consegue. Um professor consegue ser, um professor de, por exemplo, um professor de informática, ele consegue ser. Professores de cursos livres, consegue ser. Eu quero ser um marceneiro, consegue? Consegue. Algumas atividades são específicas, tem um rol de atividades, você consulta lá no gov.br, na verdade é o portal do empreendedor. Cuidado na hora de colocar no Google, né? Porque você coloca lá, portal do empreendedor, vem pelo menos... patrocinados lá em vem cima. Pelo menos uns 20 patrocinados, né? Isso. E todos são ou .com.br ou .com, então tome bastante cuidado. Pode ter o golpe ali também. Pode ter o golpe. Qual é a preocupação? gov.br. Precisa ter esse detalhe, gov.gov.br. Tendo essas informações, vai ter um rol, onde vai ter a possibilidade de ele escolher qual é a atividade correta. Então, acho que o primeiro erro é esse, que ele precisa tomar um cuidado, porque senão ele enquadra em uma categoria e presta serviço em outra. Né? Aí pode ser um erro. Pode ser um erro e às vezes até um erro, vamos dizer assim, fatal na questão empresarial, falando empresarialmente. Por quê? Porque eu forneço uma nota fiscal diverso de um produto ou de um serviço você não oferece. Efetivamente oferecido. Exatamente. Muito bem. Tá? Então não são todas as categorias que podem ali prestar um serviço de MEI, vamos dizer assim. Não são todas. Existe um rol e esse rol é taxativo. É só o que está ali efetivamente que você consegue. Então, em cima disso, qual que é o conselho que o senhor daria, né, que o senhor pode oferecer para os micros empreendedores que assim, desejam se organizar, desejam se regularizar e até mesmo iniciar, né?
Eu sempre falo que é muito importante que você procure um profissional habilitado, aquele de sua confiança. Você não precisa procurar A ou B, você precisa procurar aquele que você sente confiança. É importante consultar um contador, consultar um advogado empresarial, sim, é importante. Mas mais do que isso, você precisa também saber um pouco sobre o assunto, né? Para que você não fique aí à mercê do conhecimento de um terceiro, tá? Então é importante. Hoje os sites são totalmente intuitivos, muito simples de se entrar. Então você entra no portal do empreendedor, consegue entender como você pode se formalizar, quais são os benefícios de se formalizar, as suas obrigações, porque se você não pagar, por exemplo, a obrigação, se você não pagar a obrigação que é a contribuição mensal, vai chegar no final do ano, você não consegue fazer a declaração de imposto de renda de pessoa jurídica. E aí você não conseguindo fazer nem de pessoa física e nem de pessoa jurídica e não pagando aquelas informações, aqueles valores, eles vão para a dívida ativa. Aí você tem um patrimônio que você conquistou e aí aquele sonho, num passo errado, pode te dar problema. Então, o ideal é se informar, procurar um profissional habilitado para que ele possa te orientar da melhor forma possível. E um detalhe, é importante que você saiba, Ismair, eu tenho a possibilidade, já conheço, eu preciso de um contador para abrir um MEI? Não, eu não preciso de um contador. Isso é um detalhe muito importante. Exatamente. Que as pessoas às vezes acabam se dirigindo, até pagando, né, ali um valor a mais e acabam de maneira errada pagando, porque de fato, como o senhor falou agora, não precisa, né? A não ser que você tenha necessidade de informações complementares, né? Então aí você procura uma consulta de um advogado, uma consulta de um profissional na área da contabilidade, mas é importante que você saiba que é possível que você faça essas informações, faça esse processo, você consegue fazer sozinho. Tá? Você precisa de alguém para declarar para você? Também não. Existem vídeos e é totalmente intuitivo para que você consiga fazer. Tá bem fácil. Agora, né? Até em cima disso que o senhor está falando, eu vou te pedir duas dicas. Claro. Tá? A primeira, para quem realmente está iniciando, né? O que essa pessoa precisa fazer ali, montar um plano de negócio, o que de fato essa pessoa precisa entender ali que está iniciando? Olha, toda vez que você for, vamos falar de uma forma como a gente fala para os alunos, né, no dia a dia. Qual que é a forma correta? É se planejar. Né? Nada sem planejamento funciona, você precisa ter um planejamento. Então qual é o planejamento que você tem que fazer? Não é só o plano de negócio, é o seu plano de vida, porque afinal de contas você está lidando ali com um filho que está nascendo para você, ou filho, uma filha, ou da forma que você quiser chamar, mas é ali um embrionário de algo que está começando a nascer, que amanhã pode ser uma baita de uma empresa gigantesca de mercado, porque nem todas as empresas começam grandes. Exato. Né? Nem todas as empresas. E ali também montar o plano de negócio, às vezes é um processo muito burocrático e difícil, né? Sim. Então, se antecipar com esse planejamento de vida é algo também que pode ser um fator importantíssimo, né? Com certeza. O plano de negócio ele é importante, mas muito mais do que o plano de negócio é ter uma organização financeira, é pensar na vida, aquilo que eu posso oferecer, aquilo que eu posso ter a oportunidade de ganhar e aquilo que eu posso oferecer para a empresa, porque a empresa, todo começo de empresa é assim mesmo, é devagar, tem um gasto, ela precisa de um tempo para ela poder amadurecer e aí sim ela firmar dentro do mercado, quanto com o nome, quanto com clientes e até a carteira, né, para se manter. Agora, a segunda dica é para quem já está no ramo. Eu já estou ali no ramo, mas não sabe o que fazer para crescer, para expandir. O que o senhor poderia dizer para essas pessoas? Você precisa ter uma metodologia para que você possa buscar novos clientes, novos horizontes e alçar novos desafios. Né? E o grande segredo de um negócio é o quanto eu posso crescer com as ferramentas que eu tenho. A gente fala, por exemplo, no direito administrativo, que é o princípio da eficiência. Né? Você precisa ser eficiente com aquilo que você tem. Você precisa dar o seu melhor resultado com as ferramentas que você tem, né? E não pode gastar mais. Então você tem que ser extremamente ali exigente e criterioso para fazer as suas escolhas. Então o próximo passo, você tem que sempre estar um passo à frente. Então você que já é MEI, como que você vai crescer? Não tenha medo.
né? Eu brinco com os clientes, com os amigos, com os alunos, que assim, apareceu um processo, apareceu um problema, fique feliz, você cresceu mais um pouquinho, né? Muito bem. É um passo a mais que você deu na tua vida empresarial. Então, o segredo é, eu preciso me precaver. Como que eu me precaver? Eu vou me precaver de um problema. De que forma? Da forma em que eu vou pensar um passo à frente. Tomar cuidado também aí, talvez, com a retirada do prolabore mensal, né? Para não desonerar a empresa, né? Isso é um fator importante também. Normalmente quando você começa um negócio, você mais põe do que tira. Exato. Né? Em 99,9% das questões. Agora, eu tenho condição e eu consigo tirar, tira aquilo que é essencial e o detalhe, reinvestir na empresa é a chave do sucesso. Muito bem, obrigado, viu, Dr. Sátiro? Quero agradecer ao senhor aqui, muito obrigado pela visão, né, sobre esse crescimento tão significativo, né, de mês, né, na nossa região metropolitana de Sorocaba. Então, obrigado pelas suas informações, que, assim, são importantes, né, para empreendedores, para quem está começando, para quem é um potencial empreendedor, enfim, para aqueles que estão buscando aprimorar seus negócios. Obrigado, viu? Eu que agradeço, uma ótima noite, muito obrigado pela oportunidade. Obrigado. Então esse foi o Dr. Sátiro, ele que é especialista em direito empresarial, falando sobre esse crescimento de microempreendedores na região metropolitana de Sorocaba. Ed Passos para o Jornal da Band.